Sua filha anda roendo unha? Seu filho parece uma boquinha nervosa. Acabou de almoçar, já tá fuçando algo para comer na geladeira? Ou então estão mais agitados do que o normal. Não param quietos e aí você já pensa que é TDAH. Não é bem assim, não, mãe. Tudo isso pode ser sinal de ansiedade infantil. Isso é mais comum do que você pensa. Está presente em muitos lares. Você também não fica ansiosa? Pois é, por que o seu filho não poderia ficar? Pode ter motivos concretos, por exemplo, a perda de um ente querido, a separação dos pais, o medo de uma prova na escola. Ansiedade é quando a sua criança carrega um fardo nas costas, que desencadeia sentimentos como medo, ansiedade, preocupações, que ele ainda não sabe lidar. Ele precisa dividir esse fardo com você. E mãe, você precisa ficar atenta, investigar. Se você observar esses sinais no seu filho, fique de olho aberto. Sabe por quê? Porque se a gente não ajustar, não mostrar caminhos para o seu filho para lidar com isso, pode haver consequências sérias. Inseguranças, baixa autoestima, desempenho escolar ruim, notas baixas e causa muito sofrimento interno na sua criança. Então, mãe, bora ficar de olho aberto para ajudar a sua criança a não desencadear esses problemas? E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo de hoje. Como ajustar isso? Então, bora comigo? Porque, mãe, nem sempre a ansiedade é desencadeada aí por problemas tão concretos como esse que eu te falei. Às vezes, situações que você acha que são saudáveis podem estar fazendo com que o seu filho se torne vulnerável à ansiedade. Vou te dar um exemplo. Seu filho grita lá do quarto: Mãe, tô com fome. Aí você é aquela mãe amorosa, dedicada. O que que você faz? Prepara um lanchinho gostoso para ele, um sanduíche, uma maçãzinha, pega aquele todinho geladinho da geladeira, entrega lá pro seu filho. Ô, meu amorzinho, quer mais alguma coisa? Aí seu filho: Mãe, eu te amo. E aí você se derrete toda. E ele continua lá vendo desenho animado com um lanchinho. Só que, mãe, você tirou a oportunidade do seu filho dele se virar. Criança que não se vira é criança que fica dependente. E aí mais vulnerável a enfrentar medos, ansiedades. Sabe por quê? Porque ele não desenvolve o senso de capacidade. Era melhor você ter chamado ele: vem fazer um lanchinho gostoso com a mamãe. Bora lá, e coloca o requeijão no sanduíche e você coloca o queijo. Pega o seu todinho na geladeira. Isso, mãe, vai capacitando o seu filho. E criança que se sente capaz é criança segura, é criança que enfrenta a vida de frente. Não corre o risco dele lá na escola ficar aí, ó, sujeito a bullying. Tem um amiguinho chato, eu sei, que chama ele de balofo. Ele nem é tão gordinho assim, mas ele já toma aquilo como verdade. Às vezes carrega esse rótulo para a vida inteira. Ou então vira aquele adolescente que não olha para a prova do Enem, se desmorona todo, mesmo tendo estudado. Por quê? Porque não consegue lidar com a possibilidade de um fracasso. Porque ele nunca aprendeu a enfrentar as dificuldades. Então, superproteção, mãe, não é legal. É a primeira coisa que pode levar o seu filho a ter ansiedade. Por melhor que seja a sua intenção, deixe o seu filho se virar. A segunda causa que eu quero te mostrar nesse vídeo é quando a criança se sente sobrecarregada. Aí também mora o perigo, sabe por quê? Você foi aquela mãe que não teve oportunidade de fazer balé, mas seu sonho era ser bailarina, seu pai não tinha condições. Aí você promete a si mesmo: meu filho, eu vou me matar de trabalhar, mas não vai ser privado de nada. Aí o que você faz? Se mata de trabalhar e coloca no balé, na natação, coloca no inglês. Aí começa as notas a caírem, você coloca no Kumon, depois na explicadora, tudo isso, achando que está dando todas as oportunidades para o seu filho, para sua filha. Mas o que acontece, mãe? Você tira dessa criança algo que é inegociável, que é o espaço para ela viver a infância, para brincar. E brincadeira é coisa séria, é essencial no desenvolvimento infantil. Porque o seu filho não aprende as principais coisas da vidinha dele com nós adultos, não. É ali, na convivência com o colega da idade dele. É brincando no parquinho, aprendendo a competir, a dividir, a negociar, a se socializar. E quando a criança é privada de ter esse tempo, esse espaço de brincadeira, ela fica super ansiosa, porque ela não está jogando para fora aquela energia que é natural da idade. E aí o que acontece? Volta para casa super estressada, né? Você já chega dando bronca, falando que ele faz muita birra, muita manha, mas não. É a criança que está parecendo uma panela de pressão, cheia de energia acumulada, cheia de emoções turbilhando ali por dentro, que precisam ser colocadas para fora, mas que não está havendo espaço para isso. Quando ela exercita o corpo, quando ela se movimenta, ela, ela consegue liberar a tensão que ela está sentindo e abre menos espaço para ficar ansiosa. Então, mãe,
Não dá. Brincadeira é coisa séria. Você não pode, na melhor das intenções, sobrecarregar a agenda dessa criança se isso for fazer com que ela não tenha momentos para relaxar. Essa é uma dica essencial. A gente não está falando tanto em adultização hoje em dia, não tá, todos os pediatras, psicólogos, influencers não estão chamando os pais para a importância do retorno à infância. Então não esquece isso, mãe, isso é uma grande verdade. Mãe, com isso a gente precisa aprender a ajustar. O que a gente pode fazer então, se o seu filho está roendo unha? Porque não adianta bronca. Não adianta falar, ó, vai pegar bichinho na barriga. Que coisa nojenta. Pintar a unha da menina para ver se não rói. Ela joga ansiedade para uma outra mania. Começa a morder ponta de lápis, fica, ó, com pisca-pisca nervoso. E a mesma coisa com o seu filho. Porque, mãe, essa criança não consegue carregar esse fardo sozinha. Ela precisa de você. E você não foi quem pariu? Né? Ou quem adotou, que acolheu essa criança? Você não se comprometeu a amar, a cuidar, a resguardar? Faça o seu papel, mãe. Ela precisa de espaço para entender o que está sentindo. Ela precisa de escuta ativa. Quando você ouve essa criança, ela vai botar para fora e aprender a lidar com essas emoções. Muitas vezes ela nem sabe o que está acontecendo com ela. É preciso que você investigue. Filha, você está roendo unha? O que está acontecendo? Você está sentindo alguma dificuldade? Está com alguma coisa que está te aborrecendo, te preocupando? E aí explica o que é ansiedade. Você já ouviu falar nessa palavra ansiedade? Ansiedade é quando a gente carrega aqui uma coisinha que incomoda dentro da gente, no nosso coração. Quer conversar a respeito? Está preocupada com alguma coisa? Às vezes você já até sabe. É aquela prova de matemática que ela está morrendo de medo. Ou então perdeu uma avó há pouco tempo. Você vai investigando e vai abrindo espaço para essa conversa. É isso que faz atingir a causa e é isso que faz a sua filha, o seu filho, aprender a enfrentar esse medo que ele está sentindo. Ela não consegue fazer isso sozinho. É preciso que você ajude a sua criança. Mas existem diversas estratégias, é disso que eu trato lá no meu método DAC. Aqui eu quis trazer esse olhar para que você comece a ficar atenta e buscar caminhos de conexão com seu filho para ajudá-lo a enfrentar essas emoções que são difíceis para nós. Imagina para essa criança ainda tão jovem e tão inexperiente com a vida. Se você gostou, se fez sentido, já se inscreve no canal, compartilha com outras mães e segue comigo, que eu sempre trago vídeo cheio de afeto, com muito amor, para dividir o conhecimento que eu tenho com você e fazer da maternidade uma maternidade mais leve e cheia de calor humano. Beijo e até o próximo vídeo.